Foco! Vamos focar aqui nesta live. Vamos falar sobre foco. Você tem se sentido um pouco distraído, distraída? Não está sozinho. Boa noite para quem está chegando. Seja bem-vindo. Coloca para mim a cidade de onde você está falando, se é a primeira vez aqui nessa live. Sejam bem-vindos, a gente vai falar sobre foco, continuando uma série de lives, né, que eu tô fazendo sobre este livro, que se chama Foco Roubado. É um livro super recente do Johann Hari, para falar sobre esse nosso tempo. Salvador, Ale, Campinas, São Paulo. E não consigo ler o seu, é Flávia, consegui ler Flávia Rosa. Nelson de São Paulo, capital, aqui pertinho, sejam bem-vindos. Primeira vez também. Para quem tá aqui de primeira vez, como a Ale, é isso? Ou Ale, não sei, de Salvador. Meu nome é Sandra Ti, eu sou terapeuta e criadora do Te Cuida. Mais uma pessoa uma psi, Larissa de Campinas, seja bem-vinda. Nelson também é a primeira vez. Então, prazer, meu nome é Sandra Ti, terapeuta, criadora do Te Cuida, né? Que é esse canal que foi feito para te lembrar de Ale de Alessandra, então é ela. Então, sejam bem-vindos. Esse canal foi criado para lembrar as pessoas de cuidarem de si, né? De ter o autocuidado com a saúde física, mental, emocional, espiritual. E eu coloco muitas publicações que lembram disso, fazem questionamentos sobre isso, mas também falo muito sobre o amor, né? Porque no fim da história é sobre o amor próprio, amor ao próximo e amor ao todo, né? Da forma que cada um compreende, acredita. E aí eu li esse livro. Eu gosto de fazer lives baseadas em livros, então eu já conversei aqui com os meus seguidores sobre o sufismo, um livro que fala sobre o amor, as 40 regras do amor. Também fiz uma live recente sobre o livro da Bell Hooks. Boa noite, Adriana. Boa noite, seja bem-vinda. E agora o livro que eu tô lendo hoje, que eu tô fazendo a live nesse momento, é o Foco Roubado, do Johann Hari. Não sei se dá para ler, tá vendo? Não sei se fica ao contrário, mas se depois você perder, quiser que eu digito direitinho, é só me mandar um direct. Esse livro, ele fala muito do tema da saúde mental, né? Que a gente tá com muitas pessoas sofrendo por falta de foco, não conseguindo focar em tarefas e achando até que tem um transtorno muitas vezes, né? Buscando diagnóstico. E a proposta é a gente conhecer mais sobre o assunto, para, antes de um diagnóstico, tomar algumas providências que ajudem a gente a voltar para o nosso foco. Na verdade, a gente está com uma epidemia de falta de excesso de distração, né? Por conta dessa forma que a gente está consumindo essa ainda novidade que são as mídias sociais, do jeito que tá, enfim, começando. Eu acredito que daqui uns 10, 20, 30 anos vão olhar pra gente e vão achar muito estranho o comportamento de consumir tanta coisa freneticamente, né? E de uma forma viciante, né? Sem nenhum tipo de critério e tal. E aí ele aqui nesse livro, o Johann Hari, ele teve a oportunidade de parar por 3 meses e ir para uma praia, né, em Princeton, para se desconectar. Então ele pegou um computador sem acesso à internet para escrever o livro dele, um celular burro que só fazia ligações. Esse termo celular burro agora existe, né? Porque a gente tem o celular inteligente e o celular burro
ele serve só para ligar para um hospital, por exemplo, para pedir ajuda, né? É uma forma de você não ter ali na palma da mão aquela coceira de entrar e ver um status do WhatsApp, um Reels, um Shorts, um TikTok, um sei lá o que, ou jogar, né? Porque, enfim, e cair na tentação do vício. E também ele levou para essa praia um aparelhinho com algumas músicas, um iPod e alguns podcasts, e ele levou livros, obviamente, né? Mas a gente sabe que o celular, infelizmente, hoje ele é câmera, lanterna, cronômetro, só não faz pipoca. E aí a gente tem visto mais o mundo através da tela do que ao vivo, né? Tá bem maluco. E aí a força número 3 desse livro, quem tiver interesse em assistir as lives anteriores, vai estar no meu canal do YouTube, que é Te Cuida com Y, lá no YouTube, vai encontrar rapidamente e pode ver como foram as lives anteriores, tá? Se tiver interesse, eu recomendo muito a leitura do livro, é um livro muito bacana, de fácil leitura, né? Quem quiser conhecer antes o Johann Hari para saber como ele fala, tem TEDs dele na internet, bem legal. Então, essa força número 3 fala sobre o aumento da exaustão física e mental. Ele fala assim, ele começa assim, né? Eu vou ler um trechinho do livro e a gente vai conversando. Você vai prestando atenção aí na live e a hora que quiser me interromper, mandar o que tá achando, o que pensou. Quem estiver chegando aí quiser colocar de onde tá falando, assistindo a live, fique à vontade. É um bate-papo, mas eu vou ler um trechinho do livro e comentar sobre, né? Colocar no contexto da vida prática, que é o que eu gosto de fazer. Ele fala assim: quando abri os olhos, a primeira coisa que eu ouvi foi o som do oceano batendo à distância. Então senti o sol inundando minha cama, banhando-me de luz. Toda manhã em Princeton, aliás, Provincial, eu li errado. Boa noite, estou assistindo. Muito bem-vinda, Verúcia, obrigada. Toda manhã em Provincetown, quando isso acontecia, senti algo estranho no meu corpo. Demorei mais de um mês para entender o que era. Desde que saí da puberdade, encarava o sono como algo que exigia esforço para entrar e depois esforço para sair. Ia para a cama entre 1 e 3 horas da manhã. Imediatamente afofava o travesseiro para que acomodassem meus ombros curvados. Depois tentava fazer minha mente parar de tagarelar enquanto repassava aqui Vanúzia, me ajuda na ansiedade e síndrome do pânico. Com certeza. Bom, para te ajudar, você pode entrar em contato e a gente agendar uma entrevista, né? Pra ver como que é o teu caso, mas eu sim, eu atendo pessoas nessa situação. E você é uma cuidadora, né? Mãe atípica. Então, o que eu posso dizer é que o motivo de eu criar esse canal é por conta disso, né? Eu também sou cuidadora, não de uma pessoa atípica, mas de 2 pessoas, né? Que sofreram AVC, meu pai e meu irmão. Então, quem cuida precisa se cuidar em primeiro lugar, né? É muito importante e existe muitas barreiras e crenças para a gente ter a tendência de cuidar mais do outro do que da gente. Mas podemos conversar depois, você me manda um direct, a gente agenda a sua avaliação e a gente conversa melhor. Mas obrigada por você estar assistindo a live. Veja o que pode ajudar dessa live para você colocar em prática para você já, tá bom?
Sim, tenho uma filha autista e cuido da minha mãe e dos meus 2 filhos. Então, você é a pessoa que precisa muito de ser cuidada. E aí, para isso, você vai precisar colocar limite, e a terapia ajuda isso. Eu ajudo algumas pessoas que também são cuidadoras de diversos tipos, né? Tem cuidador de criança atípica, mas atípica também, né? Como você falou. Os idosos, as pessoas doentes, todos nós participando aí desse papel, né, de cuidar. Enfim, obrigada. Depois eu espero tua mensagem lá no direct, tá bom? Amém. Enfim, voltando, né? Então ele disse que ia dormir tarde da noite e ele sentia que queria fazer o cérebro parar de pensar, né? Quem nunca? E aí, tirar a mente da tempestade elétrica interna, ele assistia TV para dormir, né? Colocava alguma coisa para a TV apagar ele. Eu terminei a última live falando sobre isso, né? Que é um comportamento questionável, né? Porque quem deve desligar? Quem? O humano desliga o aparelho, seja a TV, o celular, o computador. Não o aparelho desligando o humano, concorda? A gente tem essa capacidade, né? A gente criou os aparelhos. Normalmente, eu entendo, há muito tempo, eu lembro que, assim, pelo menos há mais de 30 anos, eu tenho essa consciência. Eu tenho que desligar a TV, não a TV me desligar. Ou o rádio, ou o Spotify, mudou as mídias, né? Mas qualquer coisa. Na época era a TV. Eu sei que tinha pessoas que tinham TVs no quarto. Hoje, e a gente, no fim, isso ficou tão arraigado que eu e minha filha, a gente doou a TV, não tinha TV em casa. E até hoje não tenho TV em casa, mas agora eu tenho outras telas, né? Não adianta muito assim. Aí ele conta que um dia ele acordou sem nenhum alarme depois de dormir 9 horas e percebeu que não queria café. Olha que interessante. Foi uma sensação tão estranha que me fez parar por um momento e ficar ali em pé, de cueca na cozinha, diante de uma cafeteira sem ferver. Olhando para ela, então, por fim, me toquei para ver o que estava acontecendo. Acordara do meu sono plenamente reestabelecido. Quem gostaria de ter essa sensação ao acordar, né? Quem não tem essa sensação e quem gostaria de ter, dá para aprender isso. Dá para aprender a dormir direito, né? Eu costumo falar, e obviamente tem estudo científico para isso, que o sono é o melhor antidepressivo, mas na verdade ele é o melhor remédio para várias doenças e para vários problemas de qualidade de vida e de relacionamento. Se você não dorme bem, a tendência é que você não se relacione bem com as pessoas, porque com certeza você vai estar estressado, irritado, não vai aguentar um não atravessado, por exemplo. Ao passo que se a pessoa dorme bem, é mais difícil tirar ela do prumo, né? Difícil tirar ela do equilíbrio, né? Continuando aqui, ele fala que os sonhos dele, ele notou também outra diferença, né? Depois dele já estar no meio do processo de detox digital, sem necessidade, óbvio, ele fala de todo o privilégio que é poder fazer isso, né? Nem todo mundo pode ter essa oportunidade de largar tudo, o trabalho, estudo, família, e fazer um experimento como esse que ele fez. Mas é importante a gente se programar para poder fazer isso de vez em quando, tá? É possível.
Mesmo você tendo uma vida com muita demanda, a quantidade de demanda que a gente tem, ela é equivalente à falta de limite que a gente coloca, né, na questão. Não tem jeito. Ele falou que notou que os sonhos dele também ficaram mais vívidos. E sonhar é um indicativo de saúde mental bacana, tá? Se você não lembra dos seus sonhos, pode ser que você não preste atenção a isso. Nossa sociedade, infelizmente, deixou de prestar atenção nos sonhos. Aqui no Brasil, só associam sonho com jogo do bicho. Mas vai muito além, né? Obviamente. É um indicativo de saúde mental. É muito bacana ter um diário dos sonhos, contar o sonho no café da manhã para alguém. Não buscar significado na internet, o que significa sonhar com o quê? Não façam isso. Se quiser saber o que significa sonho, procure uma pessoa habilitada que realmente sabe fazer isso, né? Um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, mas uma pessoa que saiba te compreender os sonhos, né? Tem um livro muito bom que eu gosto também dele, é o Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro, que vai explicar todo esse mecanismo do sonho. Mas o Johann Hari, ele notou aqui que os sonhos dele estavam mais vívidos. E quanto mais vívidos, mais saúde mental, melhor tá sua mente, com mais clareza mental, mais organizada para você colocar as tuas coisas, teus projetos, tuas ideias para fora. O sonho vívido é um demonstrativo disso. Aí ele falou, mas à medida que os dias e noites sucediam, o Charles não pôde deixar de notar algo. Quando as pessoas são mantidas acordadas, uma das primeiras coisas que vai embora é a capacidade de focar a atenção. Então, ele fala que em 1981, um laboratório em Boston, um jovem cientista pesquisador mantinha pessoas acordadas noites inteiras e também durante o dia, por longos períodos, cheio de bocejos. Sua função era garantir que continuassem conscientes passando-lhe tarefas. Então, é um experimento, obviamente, cruel esse, né? Uma tortura ficar sem dormir. Mas a primeira coisa que se percebe quando você priva alguém do sono é que essa pessoa não consegue prestar atenção. Então, essa parte do livro, ele está falando agora do aumento da exaustão física e mental. E tem muita gente que chega até aqui à clínica, né, ou mesmo do meu círculo de pessoas, família, amigos, conhecidos, tô cansada, né? Muita gente reclamando de estar cansado. E um dos motivos que essas pessoas estão cansadas é porque elas não estão dormindo. E elas não estão dormindo não porque não tem tempo para dormir, óbvio, tem umas pessoas que pode até ser. Mas tem pessoas que não dormem porque não conseguem largar o aparelhinho. É óbvio, né? Não consegue desligar o aparelhinho que está consumindo horas de sono dele. E tem que perceber para quem isso é interessante, a quem interessa que a gente fique acordado tanto tempo, né? Quanto mais tempo eu tô acordado, mais tempo eu consumo, mais tempo eu trabalho, enriqueço a pessoa para quem eu tô trabalhando. Só que o preço disso é a saúde, não só a saúde mental, mas a saúde física, a exaustão física. Então, a gente, de novo, precisa colocar limite, né? E aí eu grifei aqui, obviamente eu não vou ler o capítulo todo, né? A gente tem 1 hora de live, daqui a pouco acaba. Ele fala, conforme você se cansa, sua atenção de fato começa a piscar.
por uma razão muito simples. As pessoas não sabem bem se você está acordado ou dormindo, mas descobriu que, mesmo de olhos abertos e olhando ao redor, podemos ter lapsos sem perceber e cair em um estado chamado de sono local. É quando uma parte do cérebro está acordada e a outra está dormindo. Então, literalmente, temos um zumbi, né? Nesse estado, a pessoa tá zumbi. Ela pode até estar andando, parece que ela tá funcionando, mas ela não tá prestando atenção. E você fala com ela e ela parece que ouviu, às vezes ela até responde, mas não ouviu. E aí me lembra uma coisa aqui, olha, para ver como isso aconteceu comigo. Eu gosto de contar as minhas histórias. Eu era criança, né? Devia ter, sei lá, uns 10 anos, mais ou menos. E eu tava deitada, o meu irmão me acordou e me avisou que ele ia sair para determinada casa de uma pessoa que a gente conhecia. E ele me avisou, ele falou, tô indo lá na casa do fulano, tá bom? Tá bom. A casa da fulana era aqui, no bairro vizinho, mas, ok. Acontece que eu tava dormindo, né? Eu devo ter respondido, mas eu tava dormindo. Bom, meu pai chegou em casa, minha mãe, na época tinha minha mãe ainda, e aí, cadê? Vamos procurar esse menino. E não acharam na casa de ninguém por aqui que a gente conhecesse, perguntamos para os vizinhos. Eu sei que meu irmão ficou desaparecido quase 3 dias. Imagina o caos. Foram no ML, foram no hospital, e aí ele voltou para casa. Um dia ele chega em casa de volta. E aí, meu pai, obviamente, brigou com ele e falou, eu avisei ela. E aí ele tinha me avisado, mas eu não lembro, eu tava dormindo, né? Eu devo ter respondido, mas eu estava dormindo. E eu era uma criança. Enfim, graças a Deus deu tudo certo, mas assim, só para exemplificar isso que ele tá falando aqui, o Johann Hari diz que a pessoa muito privada de sono, chega uma hora que uma parte do cérebro dela desliga e mesmo que ela esteja com os olhos abertos, né? Tem tortura que as pessoas prendem os olhos das pessoas para ficar aberto. Ela vai estar dormindo. Você não é capaz de pensar de maneira sustentada. Os adultos costumam reagir ficando sonolentos, mas as crianças em geral ficam hiperativas. Sua incapacidade, e o primeiro e principal delas é a sua capacidade de prestar atenção. Então ele está falando que nossa sociedade está exausta, nossa sociedade está sendo muito estimulada e por conta disso a gente não dorme direito, por conta disso a gente não presta atenção e fazendo coisas sem prestar atenção a gente tem a tendência a cometer erros. E aí a gente comete erros e aí a gente se culpa, tem vergonha, enfim. Aí ele fala que está lutando contra uma corrente que afirma que é normal estar exausto o tempo todo. Eu também tô nessa corrente, gente. Não é normal estar exausto o tempo todo. O normal é a gente ter, primeiro, né, fazer uma avaliação física. Muitas vezes você pode estar desnutrido, faltando um monte de vitamina no corpo. Por isso que com as pessoas que vêm para tratar na clínica comigo, né, óbvio, a gente vai avaliar o caso, qual que é o conflito, o que está acontecendo, mas a gente também vai dar atenção para essa parte física. Às vezes não é depressão, às vezes é falta de B12, ferritina, enfim. E às vezes você está exausto e precisa organizar a sua vida de uma forma diferente, porque não faz sentido ter uma vida de exaustão. Você é mais eficiente quando está descansado. Outra coisa, né, que eu tenho algumas pessoas que a gente precisa insistir para a pessoa fazer. Por exemplo, a pessoa está querendo passar no vestibular, ou então ela está na faculdade, ou ela está envolvida num projeto muito importante e tal. Tudo bem,
vai dedicar boa parte da vida para esse assunto. Esse é o momento, mas é uma parte, não é toda. Um terço vai ter que dormir e mais um terço vai ter que se divertir, gente. Não tem jeito, porque senão a pessoa não rende o mesmo que ela renderia se ela tivesse equilibrada. É simples assim, né? Tem aquela metáfora bobinha, né, de amolar o machado, né? Porque se você tá derrubando uma floresta, esse exemplo é péssimo, que eu não quero que ninguém derrube floresta. Mas você precisa cortar algumas árvores e você vai cortando, o machado vai tirando o fio. E aí, se você continuar cortando, você vai demorar mais do que você demoraria se você parasse, amolasse o machado e voltasse. Que equivale, né? Parar é dormir, é descansar, é desopilar, é ir conversar com pessoas e ver gente, pisar na terra, ver um pôr do sol, olhar para as estrelas, eu não sei, pôr o pé dentro de uma bacia d'água. Tem N coisas para se fazer. Eu tô há tempos para digitar, né, um repertório de prazeres, porque muita gente vai falar, óbvio, né, se desse para eu viajar agora para uma ilha grega, nem todo mundo pode fazer isso. Mas existem outras formas de você desopilar e de você descansar sem precisar, porque a nossa sociedade também foi convencida e martelam isso na nossa cabeça o tempo todo, que para tudo a gente precisa de muito dinheiro. Não precisa de muito dinheiro, tá bom? Dá para fazer tudo isso sem muito dinheiro. Por exemplo, dormir é de graça. E aí ele continua aqui. Se a pessoa não dorme bem, o corpo interpreta isso como uma emergência. Você não pode privar-se de sono e viver, né? Porque você está privado de sono, o corpo entende que você está numa emergência. Você está numa emergência, ele libera cortisol. Se você libera cortisol, você fica estressado, você não consegue dormir, você entra num círculo vicioso. E aí, se você passar ali uns 2-3 quilômetros de um consultório psiquiátrico, ele vai te dar um remédio para dormir. Não é legal, tem estudos sobre isso, não usem medicamento para dormir. É bem melhor fazer terapia, aprender a dormir de forma natural e ter uma vida saudável sem precisar usar esse tipo de substância, tá bom? O custo é que seu corpo passa pela zona simpática do seu sistema nervoso, então é como se seu corpo dissesse: sei, você está privado de sono, então deve ter uma emergência, certo? Portanto, vou fazer todas aquelas mudanças fisiológicas para prepará-lo para uma emergência. Vou elevar a sua pressão sanguínea, pressão alta. Vou fazer você querer comer mais. Fast food, pizza, né? Coisas que não são nutritivas, mas que dão energia rápida, porque é uma emergência. O corpo está entendendo como uma emergência. E querer ingerir mais açúcar para ter um aporte rápido de energia e elevar o batimento cardíaco. Então, seu cérebro... Aí você tem aquelas vontades, aqueles desejos de comer um negócio, uma bomba calórica, né? Que, na verdade, se satisfaria bem mais se você dormisse bem. E não é dormir bem um dia, é dormir bem todos os dias, né? Não dá para recuperar sono perdido, né? Outra coisa. Seu cérebro não sabe que você está privado de sono por ter ficado vagabundando assistindo seriado, certo? Essas são as palavras dele. Ele não sabe por que você não tem dormido, mas o efeito líquido é uma espécie de sininho de alarme fisiológico. Ele corta também o recurso de outras formas de foco de longo prazo. Quanto menos dormimos, nossas mentes começam a identificar conexões e padrões daquilo que tivemos experimentado durante o dia. Essa é uma das principais fontes de nossa criatividade e é a razão pela qual as pessoas narcopiléticas, que dormem muito,
são significativamente mais criativas. A privação do sono danifica a memória. Então, a minha memória tá ruim. Será que eu tô com um problema? Tá, você deve estar dormindo mal. Eu não consigo mais criar, minha criatividade caiu, então eu acho que eu não tenho criatividade. Não, você só é uma pessoa que não tá dormindo direito. Durma mais que vai criar mais. Durma mais que você vai ter uma excelente memória. E eu sei que as pessoas mais jovens, né, elas não conseguem pensar 10 anos à frente, quem dirá 50. Mas é difícil chegar a uma certa idade e ver, né? Hoje mesmo eu encontrei com uma amiga, minha antiga professora de yoga, e o marido dela tá com Alzheimer, gente. Podia estar passeando, divertindo, já trabalhou horrores, já quitou a casa, criou os filhos, já tem neto, podia estar vivendo, né? Mas não. É difícil, bem difícil. Então, hoje a gente tem um problema de memória que dá para conviver com ele. Não é o melhor dos mundos, a gente sabe, mas tem problema. Mas isso acumulado ao longo dos anos, e aí as pessoas têm tido esse problema cada vez mais cedo, né? Alimentação, falta de sono, falta de atividade física. Então, é isso. Então, ao invés de tomar uma coisa, um comprimido, vá dormir. Aprenda a dormir. Faça terapia se você não sabe dormir. Aprenda a dormir. Converse com alguém que entende disso. Ou estude, né? Tem um ótimo livro aí que chama Por que Dormimos? Muito bom, sobre o sono. Quanto menos você dorme, menos isso acontece, menos é capaz de lembrar. Se você priva a criança de sonos, elas começam logo a manifestar problema de atenção. Aí tantas crianças com TDAH, né? Déficit de atenção e hiperatividade. Será que as crianças desse tempo estão dormindo tempo suficiente? Será que os pais não entendem que essas crianças precisam dormir mais? Aqui tem estudos robustos neste livro sobre isso. No final do livro, ele coloca lá todas as referências bibliográficas de cada capítulo, entendeu? Então, tudo com estudo. O Johann Hari, ele é um jornalista de jornais famosos, como The Guardian e o The New York Times. E ele, por ele ser jornalista desses jornais, ele tem acesso a, assim, ao topo da cadeia hereditária, o topo da nata dos cientistas do mundo, dos maiores especialistas, né? E aí ele vai falar sobre a cafeína. Durante anos, acreditei que poderia arrumar um jeito ardiloso de obter todos os benefícios de um sono adequado por meio de manobras técnicas. A mais óbvia é a cafeína, que não está presente somente no café. Gosto sempre de lembrar isso. Cafeína não é só no café. Cafeína, você vai ter cafeína no café, principalmente, mas também na Coca Zero, Red Bull. Também você vai achar no chá mate, no chá verde, e alguns comprimidos para dor de cabeça são cafeína, uma dose de cafeína em cápsula, assim. Ouvi uma vez uma história quase certamente apócrifa a respeito de Elvis, de que nos últimos anos de vida seu médico o mantinha acordado injetando cafeína na veia. Quando ouvi isso, não pensei, nossa, que terrível. O que eu pensei foi, puxa, onde é que eu encontro esse médico? Passei muitos anos
passei muitos anos racionalizando. Tudo bem, não durmo o suficiente, mas compenso com café, Coca Zero, Red Bull. Aí Roxane explicou para ele, que é o cientista, que eu estava fazendo de fato ao consumir essas coisas. Ao longo do dia, vai se acumulando no seu cérebro uma substância química chamada adenosina e ela o avisa que você está sonolento. A cafeína bloqueia o receptor do nível de adenosina. Então, realmente, ela faz você não ficar com sono. Eu associo isso a colocar um post-it em cima do seu marcador do nível do combustível. Então, você tá lá andando de carro, a gasolina tá acabando. O que você faz? Você para no posto e coloca a gasolina ou você tapa o visor para não ver que a gasolina tá acabando? Quem aqui respondeu que vai parar no posto seria a pessoa que, quando precisa dormir, vai recarregar sua necessidade de sono. Para no posto, vai dormir, deitar. Não, a gente faz o quê? Cafeína. Eu não tomo cafeína já há mais de 7 anos. Graças a Deus, eu sou a defensora disso. Mas sei quanto que é difícil, tanto é que eu demorei mais de 40 anos para parar, né? Tomava café desde criança. Não deem café para as crianças, é uma droga psicoativa. Não deem café. Não viciem as crianças em cafeína. Mas não deem refrigerante também com cafeína, nem chá, nenhuma cafeína. E aí ele fala, não é que você esteja obtendo mais energia, simplesmente você está tendo a ideia de que não está tendo a ideia que está desprovida de energia. Quando a cafeína perde o efeito, você constata que está cansado em dobro. Quanto menos você dorme, mais o mundo fica nebuloso em todos os sentidos. Outra coisa que eu queria contar para vocês que estão me assistindo aqui, que vão me assistir depois dessa live gravada, muita gente não sabe, mas a gente percebe essa realidade com um filtro, nosso filtro. Às vezes, gente, não é que o mundo tá horrível. Às vezes não é que todas as pessoas estão chatas, às vezes a gente tá com o filtro da chatice, com o filtro da catástrofe. Por que a gente tá com esse filtro? Provavelmente porque a gente tá cansado, desnutrido, desidratado, com falta de sol, falta de sono, falta de amor, falta de equilíbrio, falta de respirar, meditar, entendeu? Falta de outros prazeres da vida, né? Então, a gente tem essa falta de prazer, a gente não se abastece de prazeres na vida, prazeres e necessidades, né? Não só prazeres, mas necessidades. E a gente começa a achar tudo chato, tudo boring, tudo irritante. E não é que o mundo tá irritante, é que a gente tá irritado. Um exemplo que eu ouvi sobre isso num outro livro, que eu não vou me lembrar qual, é assim, você tá queimado de sol. Foi para um dia de sol, tomou muito sol, queimou. Mas você coloca uma camiseta, quem te vê não sabe que você tá queimado de sol. E aí a pessoa vem e te abraça. O problema é a pessoa te abraçar? Não, o problema não é a pessoa te abraçar. O problema é que você tá irritado. Com a pele toda. Enfim. Então, a falta de sono faz a sua vida ficar mais chata. E o uso da cafeína para compensar isso só piora, tá? Na sociedade ocidental é um pouco TDAH, porque estamos todos privados de sono. O índice de pessoas com esse transtorno aumentou. E mais ou menos isso, né? Os médicos não querem saber muito bem como são os comportamentos da pessoa. Não todos os médicos. Eu fui no médico recentemente que perguntou o que eu comia. Já achei o máximo.
Mas a maioria dos médicos não quer saber se você dorme ou não dorme. Eles querem saber se você não está conseguindo focar, quais são os sintomas, e vai medicar os sintomas. Não vai procurar a causa do problema, infelizmente. E o Johann Hari diz que, na verdade, o cientista aqui que ele fala, né, ó, todo especialista com quem falei disse que a transformação explica, em parte, o declínio da nossa atenção. Doutora Sandra Conde é uma das principais especialistas em transtorno de déficit de atenção com hiperatividade na Europa, e fui entrevistá-la em Haia e ela me disse: nossa sociedade é um pouco TDAH porque estamos todos privados de sono. Entende? Você passa 1/3 da sua vida inconsciente, sem se envolver com o mundo. Era simplesmente um mistério. O sono dá a impressão de ser um desperdício de recurso, mas não é. O sono é essencial para a nossa vida. O sono é um processo incrivelmente ativo. É nele que vai se formar todas as conexões de memória, guardar a memória no lugar certo, vai fazer uma higiene lá dentro, vários processos corporais são feitos. É como uma manutenção diária desse sistema super complexo que é o ser humano, né? E os animais, todos que dormem, né? Todos os animais dormem. O sono é um processo ativo. Uma das coisas que acontecem é que no sono o seu cérebro faz uma limpeza de resíduos que se acumulam durante o dia. Toda noite, quando você vai dormir, seu cérebro é enxaguado com um fluido aquoso. Esse fluido cérebro-espinhal lava seu cérebro, conduz proteínas tóxicas até o fígado para se livrar dele. Com os mesmos alunos da faculdade chamam isso de cocô das células cerebrais. Se não consegue focar direito, talvez haja cocô de células cerebrais circulando dentro de você. Não foi feito. É como se a gente tivesse com o intestino preso, né, do cérebro, e aí falta de atenção. Então, queria saber quem está aqui na live prestando atenção, se essas informações são relevantes, como que é o seu hábito de sono, você dorme bem, como que tá? Qual o que a gente pode conversar sobre isso? Ficou alguma dúvida sobre o que o Johann falou? Quer colocar um desabafo? Enfim, estou aqui para conversar com vocês. Aguardo os comentários sobre isso, né? O que o Johann Hari está falando nessa força número 2 do livro Foco Roubado é que a gente está com um aumento da exaustão física e mental. E tem pessoas querendo que a gente ainda faça mais, com mínimo, se desdobre ainda mais. A gente precisa fazer um movimento contrário. A nossa revolução pode ser através do sono. Eu convido vocês a gente se juntar e dormir às 10 horas da noite, tirar 8, 9 horas de sono direto, descansar, acordar sem despertador, sem precisar tomar um café para acordar. A doutora Ana Cristina coloca: eu não durmo naturalmente há 25 anos, já tentei tudo, absolutamente tudo, e cochilava 20 minutos. Bom, doutora Ana Cristina, então eu indico para você ler esse livro aqui. Se você não dorme naturalmente, você deve dormir com medicamento, né? Não sei qual é a tua especialidade como doutora, se é uma doutora médica ou uma doutora advogada, eu não sei, ou uma doutora cientista, né? Mas esse livro aqui, ó, não é sobre esse livro a minha live, mas eu tô estudando sobre o sono nesse livro aqui, ó.
Porque Dormimos. Esse é o melhor livro. E ele fala nesse livro, eu já tô na metade do livro, não com medicação. Ah, você é neuro. Ele também é neuro. Vale a pena você ler, ele vai te convencer mais do que eu. Eu sou só uma terapeuta, né? Tentando divulgar essas coisinhas que eu durmo a vida inteira sem medicação. Inclusive, tenho reunido um material sobre isso para tentar ajudar outras pessoas, né? Quem sabe? Porque o sono, eu acredito que é possível aprender a dormir. Obviamente que eu concordo que não deve ser fácil e a pessoa tem que querer, né? Mas você, como neuro, indico a leitura. Matthew Walker, se não pegou, depois você me chama no direct, eu te mando direitinho o nome do livro. Porque, obviamente, precisaria daí fazer uma desintoxicação, né? Mas é totalmente possível. Existem outros tipos de medicina mais natural que deve dar para... E aí também terapia. Não sei se a doutora já fez terapia, né? Porque eu já conheci uma pessoa que tinha problemas com o sono, mas era um trauma, né? Uma coisa que eu coloco na clínica, porque a gente precisa estudar isso, né? As conexões. O sono é uma mini morte, certo? Inclusive nesse livro ele fala, né? Nasce um bebê, a enfermeira entrega o bebê pros pais e fala, olha, tá perfeito, nasceu aqui tudo certinho, mas tem uma coisa que estranha com ele. De vez em quando parece que tá em coma. Não se mexe, não abre o olho, não fala, não sei o quê. Mas depois ele volta, a gente não entende por quê. Ele fala que o sono ainda é um dos maiores mistérios que a ciência tenta desvendar, né? É muito estranho. É realmente muito estranho. Mas, então é uma mini morte. E aí, o medo da morte pode estar conectado com a insônia, porque inconscientemente a gente dá uma morrida, né, ali de noite. E aí, terapia, medicina da floresta, maravilha, medicina Ayurveda, medicina chinesa, estive inclusive na China estudando, fiz a desintoxicação, higiene do sono, quase enlouqueci. Hoje morro de medo de não dormir. Interessante. Pode ser o seu caso uma exceção. Ele fala que tem umas exceções aqui, inclusive exceções que a pessoa nem com medicamento consegue dormir. E aí é fatal, né? Porque a pessoa que não dorme, ela durante alguns meses ela vai a óbito. Ele começa o livro falando sobre isso, né? Não dormir mata. De duas formas, principalmente. Dessa forma, que é uma síndrome raríssima, mas principalmente se a pessoa dirigir. Aí morre. A chance de morrer e outras pessoas morrerem Fiz até constelação, regressão, nossa, enfim. E não achou, porque também tem isso, né? 25 anos. E aí eu não posso fazer uma terapia aqui ao vivo, mas se você quiser contar, se você quiser refletir aí, não precisa escrever, né? O que aconteceu 25 anos atrás que você parou de dormir. Mas você já deve ter investigado isso, com tudo que você já foi aí em frente. O que eu queria te dizer, doutora Ana Cristina, eu tive anemia por 35 anos, 38 mais ou menos. E um dia e todos os médicos, né, desde criança, os médicos falavam, é normal, tem pessoas que nascem assim, anêmicas, pronto.
comia fígado de boi batido, frito quase cru, leite de cabra, o que minha mãe fala que eu não durmo desde os 7 anos de idade. Eu aprendi a ficar quietinha. Então, precisa ver o que aconteceu nesses 7 anos de idade, né? Para você aprender não dormir. O que aconteceu ali. E aí, tinha anemia a vida toda, passava em vários médicos. Então, o médico fala, seu colesterol é ótimo, isso tudo aqui não tem nada, tarará, mas tem isso aqui. Mas isso aqui é normal, né? Ter anemia é normal. Um dia... eu fui subir uma escada, minha anemia tava bem ruim mesmo, assim, eu não sabia, né? Porque o duro é que você não sente. E aí me faltou o ar. E aí já sei até a resposta, não sei. E aí eu falei, fiquei com medo de morrer, né? Porque sem ar você morre em 5 minutos. Eu decidi que eu tinha que curar essa anemia. Hoje não tenho mais anemia na minha vida, acabou. Encontrei a cura, mas primeiro eu encontrei a cura na minha cabeça, né? Aí com os processinhos mentais. Depois surgiram os médicos adequados, os tratamentos, enfim. Sou bem curiosa, gosto bastante de estudar. Penso até em fazer medicina ainda, mas vamos ver. Foi quando nasceram meus sobrinhos e eu tive que assumir o papel de mocinha e perdi o trono com meu pai. Interessante, doutora. Muito interessante. Muito interessante. É muito estranho como o nosso inconsciente trabalha, né? Quando a gente faz terapia, atende na clínica, eu te agradeço muito aí a sua partilha, muito obrigada. Quando o inconsciente ele faz umas manobras totalmente maluca, né? Totalmente, dá uma solução assim, tipo essa, né? Tô com sono, toma café. Não, tô com sono, dorme, né? E no seu caso, né? Oi, boa noite, Lúcio, já tá essa hora. Nesse seu caso, né? A criança de 7 anos, entende que perde o trono, né? Não sei se você tem filhos atualmente, doutora Ana Cristina. Mas se você tiver, você deve saber que um filho jamais vai perder o lugar que ele tem, né, no coração de uma pessoa. Mas na época, com aquela consciência, não tinha como saber. E aí achou que perdeu o trono e a vingança, né, para isso foi: vou parar de dormir. É meio estranho. Como eu falei no início da live, não sei se você estava na live, eu cuido do meu pai, né? Meu pai tem 82, vai fazer 83, não, vai fazer 82 agora. E aí chega uma fase que a pessoa vira um pouco criança, né? E ele tem umas coisas que ele briga, a gente briga, né? Normal, não é normal, mas a gente briga. É difícil lidar com uma pessoa irritada, presa dentro de casa, ele sempre foi muito ativo e tal. E aí tem dia que ele se sente contrariado por mim. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Eu levei ele na fisioterapia, a doutora Ana colocou, eu faço exatamente o ciclo de Freud, romper com pai aos 7 anos e aos 15 ele faleceu. Bom, mas você sabe, né, que mesmo com ele falecido, você pode restabelecer, porque ele só tá do outro lado do paraíso, né? Aí o meu pai, por exemplo, ele foi na fisioterapeuta e a fisioterapeuta me disse que ele tem que andar de andador, não de cadeira de rodas, como ele quer, porque senão cada vez mais ele vai ficar fraco. E ele não gosta, ele detesta andar de andador. Mas eu escondo a cadeira de rodas e tal, eu falo, pai, de dia tem que andar de andador, à noite eu até deixo a cadeira aí. Aí ele fica bravo comigo, o que ele faz?
ele, por exemplo, não quer tomar as gotinhas dele de CBD. Não, hoje eu não vou tomar porque não sei o quê. Então, assim, ele vai... Ou então ele não come e fala, não vou jantar. Fica de birra, né? Então, qual a solução para o problema que ele precisa andar com o andador dele? É não jantar. Não faz o menor sentido. Então, doutora, eu diria para, né, olhar para isso. Se quiser bater um papo, depois manda um direct lá, ou então até agenda um bate-papo comigo, sei lá, de repente, né? Se você caiu aqui nessa live, quem sabe? Às vezes é uma pecinha que tá faltando nesse quebra-cabeça. E aí dá pra fazer as pazes de novo com o pai e parar de tomar o remédio e esperar que o outro morra, né? Literalmente, assim, o que é isso, né? A gente às vezes toma o veneno esperando que o outro morra. Quer dizer, não faz sentido, né? Não faz. Você sabe, racionalmente, eu acredito que você sabe que não faz sentido. Mas é uma questão mais profunda, né? Precisa aí de um processo. Enfim, vamos ver o que a consciência pode trazer aí. A minha outra pessoa que eu conheço que também não dorme foi quando ela estava acordada, esperando o marido chegar, e aí teve a notícia que a mãe morreu. E aí ela passou a noite em claro e desde lá para cá, por conta do trauma dessa morte, ela tem muita dificuldade em dormir também, já tentou de tudo. Mas é um trauma muito profundo e daí precisa de, na minha visão, obviamente enviesada aqui pela minha profissão, a pessoa precisa de terapia e alguns processos e entendimentos e às vezes, né, de algumas coisas espirituais também. Pode ser que isso não começou com você, pode ser que isso não seja um trauma seu, pode ser que você associou, enfim. Tem muita coisa envolvida, nosso inconsciente é gigantesco, mas eu agradeço a todas as pessoas que participaram dessa live. Na terça-feira e na quinta da semana que vem estarei aqui novamente para continuar a falar sobre foco e trazer essas histórias que as pessoas que vêm até aqui assistir sempre contribuem. E essa história vai ficar disponibilizada depois lá no YouTube, no canal do Te Cuida. E uma outra pessoa que a gente nem imagina vai assistir essa live e provavelmente vai, de alguma maneira, contribuir para a vida dela. E aí ela vai deixar um comentário, falar, contar a história. Essa é a ideia. E talvez também as pessoas que assistirem, que tiverem acesso, podem pensar mais sobre esse assunto, né? Sobre dormir, se dedicar mais a dormir melhor e também fazer terapia. Muito bom. Tá bom? Agradeço a todos que estiveram aqui. Obrigada, doutora. Espero o seu direct. Obrigada, mãe atípica, que colocou lá a história dela lá no começo, que também falou que vai entrar em contato. Marilu, muito obrigada aí. Obrigada a todos que assistiram, deixaram os coraçãozinhos, apertaram. Eu fui vendo aqui, ó, quem tava apertando 100%. Obrigada por prestigiar o canal Te Cuida, muito obrigada. Vamos conversar sim, doutora. Me manda o direct e a gente agenda aí para semana que vem ou para outra, né? Minha semana que vem tá bem cheinha, mas a gente vê. E é isso. Adorei conversar com vocês. Eu adoro fazer essas lives, adoro compartilhar as coisas. Quando a gente ensina, a gente aprende mais, a gente fixa o assunto. Então eu já li, grifei o livro, mas agora que eu tô compartilhando aqui com vocês, eu vou ficar com esse conhecimento aqui, ó, esse repertório bem fixado para ajudar os meus clientes
contando histórias e tirando pessoas do sofrimento, acessando o inconsciente. É isso que eu faço com o maior prazer do mundo. Fiquem bem, te cuida e até terça que vem às 19 horas. E quem estiver assistindo gravado vai ver as outras lives, acompanha os stories aí do Instagram. Beijo. Bom feriado, boa Páscoa.